os exercícios e tudo mais, a gente vai ficar, vai ficar disponível, né? Depois eu subo lá no Drive para vocês. Tinha pedido para mudar essa a questão de eu ficar permitindo, mas ainda está pedindo acesso aí. Depois eu vou, para vocês poderem entrar direto, para não ter que ficar autorizando aí. Bom, maravilha. Então vamos lá, iniciando nossa aula 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho de cronograma e depois iniciar aí na parte mais teórica da segunda fase. Desvendar aí a segunda fase. Pessoal, alguém daqui ainda não montou o cronograma? Ou todo mundo já conseguiu montar? Eu vou dar algumas dicas gerais aqui. A gente falou um pouquinho na aula passada, porque o cronograma é muito importante. Tem que estar com o cronograma afiado aí para que a gente tenha sucesso na nossa preparação. Beleza? Bom, o primeiro passo, né, quem tiver às vezes infeliz com o cronograma ou quiser, né, alterar alguma coisa, vai ter algumas dicas aqui para fazer essa análise. Primeira questão é que o cronograma ele é assim muito individual. Então, por quê? Depende muito do seu tempo, né, o que você está, o seu tempo disponível, que é o nosso primeiro grande desafio, né, identificar qual que é o tempo disponível, da sua rotina, se você trabalha, se não trabalha, quais dias da semana tem vai estudar, se final de semana vai estudar, não vai, tá? Então, assim, vou dar um parâmetro geral para que todos os tipos de situações, né, vocês possam conseguir montar um cronograma bom. Bom, então o principal é você sentar e definir, né, olhar para a sua rotina e falar, bom, quais os dias e quanto tempo eu consigo me dedicar ao estudo. E lembrando aqui, pessoal, não se apeguem ao o tanto de horas de estudo. O que manda para a aprovação em concurso é constância. Constância e você ter um rendimento no seu estudo disponível. Então, de nada adianta eu estudar uma semana 10 horas por dia e depois passar o resto do mês sem estudar nada. Ou passar um mês estudando 12 horas por dia e vai passar 3 meses sem estudar nada. Não é isso que vai te levar à aprovação. O que vai te levar à aprovação é a constância, aquela, professor, mas eu tenho 2 horas e meia. Não tem problema. É aquelas 2 horas e meia ali, todo, né, por semana, final de semana, aí consigo estudar mais. É isso que vai te levar à aprovação, é a constância e o estudo com estratégia, né, identificando quais os pontos você tem que cobrir, tá? Então, identificou lá qual tempinho que você tem de estudo. Tem algumas alunas que elas têm aplicativos, né, de resposta de questões e tudo mais, então tá lá numa fila do banco, por exemplo, tá resolvendo questão. Poxa, eu tô indo para algum lugar, indo para o trabalho, fico preso no trânsito, ou sei lá, fico 20, 30 minutos. Estou escutando aquela. Eu tinha. Uma vez eu viajei para fazer prova, inclusive, eu morava em Curitiba na época. E aí um tio e meu primo, aí foi meu tio, a tia, o primo com a namorada na época, e eles iam pousar lá no aeroporto, e eu tinha deixado meu carro no aeroporto para viajar, né, para fazer prova. Eles iam passar o final de semana lá, eu falei, não, pode usar meu carro, vai estar lá no aeroporto, né, pode aí deixar autorizado lá e tal. E aí eles me zoaram, né, porque quando eles entraram no carro, ela começou a tocar sumo do TST. Súmula 1 do TST, da. Eles me mandaram, né, gravaram, fizeram um vídeo e gravaram. Eu falei, não, calma que vai dar boa isso aí, né? E de fato deu. Então, assim, tempinho que eu usava, bota a súmula lá, né? Vai tocando, aquilo vai entrando por repetição. E tem pessoas que, vocês têm que aprender isso também, tem pessoas que são mais auditivas e pessoas que são mais visuais. Então, às vezes, tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem outras que aprendem mais vendo, tá? Tem umas que são misto, eu era mais ou menos um misto aí, gostava tanto de ler quanto de escutar. Eu fazia uma estratégia de videoaulas também, para quando eu cansava de ler, né? Então, aquelas vezes a matéria, eu cansei de ler, cansei de fazer questão, vou escutar uma videoaula aqui, ou às vezes de uma matéria que eu não tinha tanta intimidade, tá? Por exemplo, empresarial, né? Que eu já contei na aula passada a vocês, era o grande terror aí.
Lei das SA. Nossa, se eu fosse ler a Lei das SA, eu dormia em cima do livro, literalmente, e eu podia ter acabado de acordar. Se eu fosse estudar questão, eu não ia acertar nenhuma, nem o chute. Então, o que que sobrava? Se eu fosse pegar a doutrina, eu não ia entender, ia perder um tempo, né, enorme. Então, eu ia para as videoaulas, né? Professor ali com didática e tal, aí era o que me salvava. Depois, né, obviamente, eu ia para as questões com a lei seca. Tá? Então, vocês têm que ir aprendendo, né, o que que funciona para vocês, mas economizar esses tempinhos é sensacional. Por exemplo, professor, eu tenho uma viagem que eu vou, né, no final de semana com a família, com meu esposo, com os filhos. Tá, ok, vai fazer a viagem? Beleza. Então, na semana você já tenta dar uma estudadinha a mais, para já ir tirando, né? Lembra que a gente falou na aula passada da prioridade, né? Para já ir tirando aquelas horinhas que você eventualmente, entre aspas, vai perder, para você conseguir compensar. Está lá no local, tá? Se quiser, às vezes, separar umas horinhas ali para ler, vai depender muito de como é a viagem, tá? Aí depende do esquema. Outra questão, pessoal, até falando em viagem, também vocês não têm que ficar paranoicos, tá? Como assim, professor, paranoico? Porque tem muitos alunos que levam muito ao pé da letra. Não, se eu não cumprir o cronograma, então aí às vezes decide viajar, mas vai lá e fica estudando. Aí não faz nenhuma coisa, nem outra. E aí é muito comum também o sentimento de culpa. E eu sei porque eu tive isso, eu sentia isso. Então, às vezes, tinha um cronograma lá, daí eu decidi ir a algum aniversário, né? Por exemplo, a gente até deu exemplo. Aí eu lá do aniversário, preocupado, porque não estava estudando, porque estava perdendo tempo. Então, aquele sentimento de culpa lá me corroendo, o aniversário ali rodando. Aí, o que que acontecia? Eu não aproveitava nem o aniversário e nem tinha estudado. Ou seja, ficava com o pior dos mundos, dos dois mundos, né? Então, não façam isso. Se vocês decidirem, ó, vou nesse compromisso, depois eu não viro o cronograma, beleza, vai, curte. Porque isso também é necessário para vocês. Tem um exemplo que aconteceu comigo, né? A minha avó, ela morava em Ponta Grossa, cidade que eu me formei, e eu morava em Curitiba. E aí ia ter prova assim, eram 2 semanas antes da prova, na primeira fase. Imagina, né? Nível de excitação, né? Você fica um pouco ansioso e tal. Aí eu iria para lá no sábado cedo e ia voltar na segunda cedo. E por entre aspas, um azar, né? Depois vocês vão entender, eu esqueci toda a minha mochila com os meus livros, com o meu computador, meu notebook. Tá? No meio do caminho que eu lembrei, falei, nossa, esqueci né, o meu vadimeco, o meu computador que ia resolver questões. Né? Putz, fiquei assim, né? Aquele sentimento. Falei, quer saber? Já que eu esqueci, vou aproveitar. Nossa, aproveitei lá, saí com ela, joguei o baralhinho que ela jogava, que ela gostava de jogar. Sábado, domingo, segunda-feira cedo voltei. Mas aquilo me fez um bem tão grande. E assim, eu comecei segunda assim com um gás total, porque eu tinha dado uma descansada, né? Vinha um período forte de estudo, né? Já tinha edital em vista. E aquilo me fez ver que falar, opa, peraí, nem tudo é. Eu tenho que saber também ter esse descanso. Então, o espaço do descanso, ele é tão importante quanto o espaço de estudo. Pode parecer loucura isso que eu estou falando, mas é verdade. Tá? Então, não pode estudar nem de menos nem de mais. E se vocês optarem por, né, às vezes viajar, fazer um programa, efetivamente curtam aquilo. Agora, lógico, vai fazer uma viagem um pouquinho mais longa, poxa, eu vou levar porque às vezes um tempinho ali que eu possa, né, ficar reservado, eu posso aproveitar. Aí tudo bem, né, de acordo com a organização ali da viagem, se der para encaixar, ótimo, tá? Então, sempre pensem nisso também e escutem o corpo de vocês, tá? Para quem gosta, tá? Uma dica aí, eu fazia uso de um medicamento homeopático. Hoje em dia tá muito na moda, né? O pessoal que toma Ivenvance, Ritalina e tal. Isso aí eu nunca tomei. Mas tinha um médico, um amigão meu, que ele atendia muitos concurseiros e pessoal que estudava para medicina, para vestibular de medicina, inclusive a filha dele, né, que depois acabou passando e tudo mais. E ele me passava um remedinho lá que eu achava muito bom para concentração, tá? Depois, quem quiser, se vocês quiserem, no intervalinho eu dou uma pesquisada que o nome é meio difícil para achar o nome. Mas se vocês, né, quiserem, posso passar o nome aí. Então, como é homeopática, é natural, não é nada. Porque ele falava assim, Gabriel, esses remédios, né, na época não tinha Venvance, né, mas o Ritalina, ele te tira, você não é você, ele falava.
Você se torna uma outra pessoa. E aí passou o efeito do remédio, acabou. Esse remédio que eu estou te passando, totalmente natural, é homeopático, e ele vai te. Lógico, não era assim, nossa, tomei o remédio e virei uma máquina. Não, nem eu queria isso, né? Mas é um remédio que ele, né, tinha um efeito assim, vai acumulando e tal, e com pouco tempo de uso eu já senti uma melhora aí na concentração. É aquele negócio, se melhorar 0,5%, já está valendo, né? Então, eu sempre tomei, assim, gostei bastante, é totalmente natural, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, não fica dependente, nada disso, tá? Eu não gosto de tomar esses remédios mais fortes aí por conta disso, né? Tem vários alunos que fazem os Reduvance e dizem que é uma maravilha, tá? Diz que é muito bom, assim, para a concentração, diz que você estuda muito bem, mas depois cobra o preço, né? Então, às vezes, se fizer uma estratégia de, tô com o edital aberto, preciso vencer, vou tomar aqui para fazer esse edital, até ok, né? Mas eu prefiro esses mais naturais aí. Então, depois eu dou uma pesquisada aqui só para lembrar o nome, né? E vocês vão no homeopata aí e peçam, tá? Não sei, às vezes até hoje tem algo melhor também, né? Isso foi naquela época. Deixa eu ver o chat aqui. A Dani estava muito tensa e travou a coluna. Pois é, trava a coluna, né? A gente tem que também, por exemplo, o músculo da mão, vocês que vão começar a treinar de segunda fase e sentença, também a mão dói, trava, ixi, né? Tem calo, sai o couro, é normal. Por isso que a gente tem que, com o treino, você vai pegando esse acondicionamento físico também das provas, né? Aí a Paula, preciso, professor? Não, pode deixar que eu vou passar o nome, a Dani quer também. A Rafaela, eu tomo floral e sinto melhor. Isso, exatamente. A Isadora comentou, tem um óleo essencial muito bom que ajuda, chama Itune Mix. Ó, de inalar, legal. A Dani comentou, meu médico receitou Cogmax, é um suplemento vitamínico. Isso eu não conheço, mas deve ser bom. Essa questão das vitaminas também é importante, viu, pessoal? Tomar aí com acompanhamento, lógico, né? Tem algumas vitaminas que efetivamente ajudam aí a nossa atividade cerebral. Mas nenhuma é melhor do que exercício físico, tá? Vou passar assim, depois no intervalinho nosso eu procuro o nome certinho e eu passo, tá? E às vezes, né, como eu disse, tem até coisas melhores aí pra vocês, depois vocês vão me contando aí. Mas eu senti uma melhora, assim, significativa, tá? Assim, adorava tomar. E aí, na época das provas, que eu ia fazer prova, ele aumentava um pouquinho a dose. Então, eu tomava, na semana, eu já ia tomando um pouco mais para ficar mais focado ainda. Hoje, vocês verem, pessoal, essa questão da concentração, ou né, a falta de concentração, está sendo a doença do século, né? É a depressão e falta de atenção, de concentração. Muitos diagnósticos de TDAH, inclusive diagnósticos em adultos, com 30 e poucos anos aí com a minha idade, descobriram que tinha TDAH a vida inteira. E olha só que interessante, né? Eu já ouvi comentar, nossa, essa era tá demais, agora que estão, né? Olha esse tanto de gente com TDAH. Não, isso já tinha há muito tempo, é que agora com a tecnologia nós estamos descobrindo, está sendo mais fácil identificar nas crianças, né? Aí, ó, Dani, por exemplo, ó, 44 descobriu a 3, perfeito. Então, um amigo também. Aí parece que fecham, assim, muitas dúvidas, né? Nossa, por que que eu sempre fiz essas coisas, né? Me dispersava fácil. Aí o pessoal associava, principalmente os antigos, falta de atenção, com perdão na palavra, vagabundagem, né? E não sabe que é um problema fisiológico que tem tratamento e tem que ser tratado. Então, isso é algo muito sério. E o que acaba contribuindo para a gente é fácil acesso à informação, celular, tudo online, então chega muitas informações para a gente, né? Então, o nosso cérebro ele acaba ficando querendo focar em tudo e não focando em nada. Então, a gente tem que ter também uma concentração para fins de estudo também, tá? Porque se ficar estudando lá, pensando na morte da bezerra, você não vai, né? Não adianta. Aí é um estudo perdido, que você está ali lendo e não está fixando, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho de revisão também, hoje, né? Como revisar principalmente para a segunda fase. E assim, no começo, pessoal, é mais difícil, tá? Mas acreditem em mim, a gente consegue educar o nosso cérebro. Professor, como assim? Sim, você sentando com disciplina e focando, e o cérebro entendendo que aquela hora do estudo é a hora que ele tem que se dedicar, pronto, ele vai, né,
a chance de você ir cada vez mais se concentrando, cada vez mais pegando o ritmo de estudo, ela é grande, tá? Então, ter um cronograma ajuda nisso também, né? E você sentar e falar, bom, agora é a hora de focar, de estudar. Agora eu preciso render. Horário fixo ou flexível, eis a questão, tá? O meu cronograma nunca teve horário fixo. Eu tinha lá o tanto de horas que eu queria estudar por dia, ou naquele dia. E o meu descanso, às vezes eu fazia alguns descansos o dia inteiro sem estudar, mas eu sempre gostava de diminuir a carga, né, em 2 dias. Então eu pegava 2 dias e diminuía, estudava um pouquinho. E quando a gente está com um ritmo de estudo grande, né, você pega para estudar ali 3 horinhas, nossa, passa voando, né? Quem estuda mais, né, é bem tranquilo. Então, mas às vezes eu fazia, né, de dar aquela desconectada total de ficar sem nada de estudo. Por que que eu gostava do horário flexível? Porque às vezes, né, eu tinha algumas ações em curso, então às vezes tinha dia que tinha audiência, e aí se eu já tinha horário fixo, aí eu ia cair bem no horário tal. Ixi, eu me perdi inteiro. Nossa, aí é horário da audiência, aí ficava ansioso ali pela audiência, era um dia meio perdido. O horário fixo me ajudava nisso, porque eu falo, tem que estudar lá tantas horas por dia. Então, eu já ajeitava para amanhã eu vou ter audiência, então eu vou acordar mais cedo para já ir matando o estudo, né? Faço a audiência, depois volto e consigo complementar. Para mim, me ajudava muito, tá? Tem pessoas que é o contrário, né? Tem muitos alunos já que eu já tive contato, amigos também que passaram, que é o contrário, que se não tiver horário fixo, vixe, vira uma bagunça. Então veja que é muito pessoal, tá? Então testem, façam aí uma semana de cronograma de horário fixo e uma semana de flexível. Aí vocês veem qual que vocês se adequam melhor. O flexível é legal que você tem uma liberdade um pouco maior, né? Os dois, pessoal, se você cumprir, você vai estudar ao mesmo tanto. A questão é a questão da disciplina. Não, às 7 da manhã eu tenho que acordar, tem que já estar estudando. Ou não, se eu acordar um pouquinho mais tarde, eu sei que eu vou terminar mais tarde. Ou se eu acordar mais cedo, eu posso, né, vou terminar mais cedo. Então, eu gostava dessa, entre aspas, né, essa liberdade, tá? Então, testem aí para ver o que fica melhor. Independentemente de ser horário fixo ou flexível, o horário de transição entre as matérias tem que ter, tá? Porque senão a gente só estuda de trabalho, processo de trabalho, né? Então, mesmo que eu tivesse um horário flexível, é o ponto de, olha, não sei quando eu vou começar, não sei quando eu vou terminar, mas eu tenho que estudar tantas horas. Mas a cada tanto de tempo eu vou trocar as matérias, eu vou rotacionar. E aqui a gente pode ter rotações maiores ou rotações menores. Aí vai depender do seu tempo de estudo também. Se você tem, sei lá, 3 horas por dia, não tem como você fazer uma rotação de 2 horas cada matéria, né? Não, tem 3 horas, eu posso fazer de 1 hora ou de meia hora. Eu gostava, menos de 1 hora para mim não era legal, porque eu via que ficava muito fracionado. A hora que eu estava começando a engrenar na matéria, eu já tinha que trocar, né? Coisa de 30 minutos. Então, eu não gostava tanto. Principalmente para primeira fase e questões, né? E leitura de lei seca. Então, eu gostava de estudar no mínimo 1 hora por matéria, mas também é muito pessoal. Tem alunos, né, e amigos que estudavam uma matéria por dia, por exemplo, ou, né, no máximo 2 matérias por dia, não rotacionava tanto. E vai depender aí também de como você se dá melhor, tá? E pessoal, é tudo no teste, né, no acerto e erro. Ah, vou fazer um cronograma hoje e uma matéria por dia. Putz, gostei, achei legal, achei que eu estudei bem, um dia só, consegui, né, aprofundar mais a matéria. Para mim não funcionava, eu ficava, nossa, né, já estou muito tempo estudando isso aqui, eu trocar de matéria era até um respiro, assim, então eu gostava. Tá? Imagina estudar um dia só de empresarial, Deus que acompanha vocês, tá? Eu não dou conta, não. Então eu gostava de fazer essas rotações, né? Eu deixava um tempinho também para matérias que eu não ia tão bem, né? Empresarial, constitucional, então eu acabava. O constitucional que é muito grande, né? Então é muito extenso assim, o conteúdo. Então eu acabava até estudando, passando ela 2 vezes na semana. Então, veja, se vocês forem verem em questão de tempo, eu estudava mais essas matérias periféricas ou outras matérias do que direito e processo do trabalho. Para a primeira fase, né? Por óbvio. Né? Na segunda fase, sentença, aí não, era mais direito e processo do trabalho, por óbvio. Tá? Então, é aquela questão que a gente conversou, né, das matérias periféricas. Principalmente agora para o Enan, né? Vamos para o Enan, não tem jeito. Vão rotacionando aí, vendo vídeo aula, fazendo aí, usando a plataforma, né, nas questões, vão comentando ali, montando os caderninhos lá de erro, tá? Que são essenciais, tá?
Bom, o que, que não pode faltar no seu cronograma? Além de abarcar todas as matérias do edital, por óbvio, é bacana vocês separarem, pessoal, o tipo de fase que vocês vão estudar. Por quê? Porque o estudo para a segunda fase é diferente do estudo da primeira fase, ou do estudo da sentença. Então, não tem como você colocar lá, direito de trabalho, tá, mas é direito de trabalho primeira fase, segunda fase e sentença. E aí o estudo vai mudar muito. Tá? Então, deixem lá, ó, estudo de primeira fase, né, tantas horas ou tantos minutos, de tal a tal hora, tal matéria, né, vai revezando. Por óbvio, nós estamos em uma época sem edital, né, perto do Enem. Então, como eu disse na outra aula para vocês, foco total no Enem. Faz o, né, outubro, né, 20 de outubro, temos aí 2 meses até o Enem, praticamente, 2 meses e pouquinho, né, 2 meses e uma semana. Então, foco no Enem. Vamos focar no Enem para a gente tentar garantir. Não deu nessa? Calma, não vai sair edital até o terceiro Enem. Então, isso é tranquilo de se dizer, é bem, né, uma relativa certeza posso fazer essa afirmação. Só que aí, para o terceiro Enem, aí sim nós vamos ter que mesclar o estudo do Enem com o cronograma, né? Dar uma modificada aí para estudar juntamente com as demais fases, a primeira fase, né, segunda e sentença. O bom, né, de ter essa mentoria é que vocês sabem que alternadamente vocês vão estar, né, nessas 2 horinhas estudando aí sentença, hora segunda fase. Então, isso já é um alento aí no cronograma. Além da gente, né, passar também os materiais, leituras complementares, né, que vão ter, às vezes, com algumas questões, né, material de apoio. Então, são materiais que vocês vão utilizar aí e podem incluir no estudo de segunda fase, né, ou estudo de sentença. Beleza? Maravilha? Então, o que, que não pode faltar também no cronograma de vocês? Então, o estudo de todas as fases juntos, não, com exceção da oral, né? Então, primeira, segunda e terceira. Pessoal, leitura de informativo e, tendo em vista o concurso nacional, notícias do TST. Peguem o hábito, né? Às vezes vai entrar na internet, o que, que eu já deixava? Eu deixava a página, o meu homepage era a página do TST já. Eu já entrava na página do TST pronto. Né? Depois que eu passei, eu mudei para o UOL. Foi um péssimo hábito, porque só tem as notícias, né? Que, nossa senhora. Então, deixa lá, já abre lá na página do TST, já vai lendo as notícias, né? O que foi interessante. Leiam as chamadas, né? O que foi interessante, já, pô, isso é interessante, é um assunto bacana, entra na notícia, lê a notícia inteira, separa, né? Depois eu vou falar do caderninho de revisão, que vai ser interessante também, se vocês acharem alguma notícia importante, tá? Sobre os informativos, eu gostava, né, até adiantando um pouquinho da revisão, eu gostava de fichar os informativos. Tá? Fichar, professor, mas né, nossa, nessa época com tablet, com celular, eu ia fichar? Sim. Primeiro, eu entendia que quando eu escrevia esse tipo de informativo, eu fazia um mini resumo, né, nas fichas. Então, era um modo de eu escrevendo, eu conseguia gravar mais o conteúdo daquele informativo, e era um modo que eu tinha também de fácil acesso para revisão. Tá? Eu escrevia, mas você pode abrir aí um arquivo no Word e resumir. Informativo tal, pega as principais notícias, né, e dá mas resumir assim, em 2, 3 linhas, tá? Era um resumo do resumo mesmo. Só para eu, de modo com que quando eu batesse o olho, eu lembrasse daquele julgamento. Tá? Então, essa era importante, me salvou bastante aí em várias questões dissertativas, inclusive, e questão de sentença, né? Porque, imagine, numa sentença ou numa fase dissertativa, você sabendo a posição, né, do tribunal, ou sabendo que tem um julgado que conclui daquela forma, é bem melhor, né? Você vai bem mais seguro para responder a questão. Então, eu gostava de fazer aí, levava minhas fichas aí para todo lado. Até esses dias estava garimpando lá na casa dos meus pais, eu tinha achado as fichas. Aí depois eu ia grifando, né? Em cima do que eu havia escrito, tá? Então, o que não pode faltar é essa leitura dos informativos, e das notícias. Bom, tem algumas. O que eu deixar um espaço também específico para leitura de súmula e OJ. Pessoal, súmula e OJ, nós não podemos nos dar ao luxo de errar. Tá?
Em segunda fase de sentença, vocês não precisam saber do número, por óbvio, tá? Porque vocês não podem consultar. Mas o conteúdo tem que saber. Fiquem atentos a eventuais cancelamentos, né? Porque o examinador adora cobrar isso. Cobra um texto de uma súmula OJ que era vigente e está cancelada. Muito cuidado com a leitura de súmula OJ, aquelas que não foram revisadas, né, de acordo com os termos da reforma. Acho que revisaram só com o CPC, né? Então tem muita coisa ainda divergente aí com a reforma. Então, cuidado para saber que, apesar de estarem vigentes, elas estão em choque com a legislação. Tá? Então, tenham esse cuidado especial também quando forem tratar aí de súmulas e OJ. Eu deixava um tempinho, um tempinho só para súmula e OJ. Para vocês terem noção, né? No primeiro concurso que eu fiz, como eu já comecei a estudar e já quis ir prestar, né? Foi no TRT3 de Minas, eu não tinha lido, para a prova da primeira fase, eu não tinha terminado de ler Súmula J uma vez. Aí, assim, lógico, né? Que jeito que vai dar certo um negócio desse? Não tinha como, né? Professor, quantas vezes é bom ter lido Súmula J? E vou estender. Quantas vezes é bom ter lido a CLT ou a Constituição ou, né, o CPC, a parte, né, dos artigos aí que caem? E sabe qual que é o número? Dessa vez a resposta não depende. Dessa vez a resposta é até você não perder as contas. Enquanto você ainda está lembrando quantas vezes você leu, tá pouco. Quando você perde as contas de quantas vezes você já leu isso aí tá ficando bom. Aí você pode falar, bom, agora eu estou progredindo, agora eu tô indo bem. Não adianta, é ler questão, o negócio vai, os ensinamentos, né, aquilo vai entrando até que por osmose, viu? Bom, outra dica também, que eu bati muita cabeça com isso, porque eu tinha matérias, né, que eu via semanalmente, né? Então, chegava na outra semana, então eu estudei ali o horáriozinho daquela matéria, maravilha. Chegou na outra semana, tá aí, da onde que eu parei? E aí perdia tempo para da onde que eu parei, ou às vezes não terminava, ou às vezes ia fazer um outro tipo de estudo. Então, qual que é a dica aqui que eu passei a fazer? Deixar escrito em algum lugar o que eu iria, da onde, né, retomar aquela matéria. Então, se eu tinha lido lá, estava lendo a CLT, eu deixava paradinha ali, ó, começar a leitura do artigo tal. Né? Se eu fosse ler seco, ou fazer questões, né, a partir da página tal, né, do site lá, ou, por exemplo, da plataforma, ó, já fiz questões de tal para você, porque com o tempo de estudo vocês vão perdendo o que vocês já fizeram. Vocês só vão lembrar quando vocês vão fazer a questão. Aí falando, nossa, mas esse aqui eu já fiz. Você lembra? Ou na plataforma é melhor porque já fica marcado, né, o que você fez, o que você não fez. Mas para vocês não perderem esse tempo, falar, tá, agora eu vou estudar, por exemplo, processo. Tá, da onde que eu começo? Eu estava lendo onde, então sempre já deixa anotadinho para você qual que é o guia, né? Para você já começar e não perder tempo com isso, tá? Teve um tempo que eu fiz um teste para deixar em aberto. Eu falei, pensei assim, vou deixar, né, em aberto, por exemplo, a sexta-feira, aí eu só colocava lá as matérias que eu queria ler. Sem planejamento, se era de segunda fase, você entende? Vou deixar em aberto, né, para ver. Nossa, não saía nada. Só perdia tempo. Que daí chegava no dia, lá no horário de estudo, o que eu vou, por onde eu vou começar? Aí começava, aí distraía, sabe? Horrível. Então eu sempre gostava de deixar mais ou menos um planejamento e dar uma fechada. Vou estudar tal matéria para tal fase, tá? Ou vou estudar artigos de segunda fase, ou vou rever minhas correções de sentença. Tá? Então já deixem explicadinho para vocês não perderem tempo aí, que o tempo é precioso por demais, né? O nosso recurso mais precioso é o tempo. Bom, falando sobre tempo, né? Juro que não foi um gancho para entrar aí no última indagação aí do slide. Eu gostava bastante de cronometrar o tempo de estudo. Professor, eu não gosto porque aquilo me dá uma pressão, aquilo me gera ansiedade. Tudo bem, aí é individual. Por que eu gostava de cronometrar? Vou no banheiro, eu pausava. Então, eu gostava de fazer eu chamava, né, horas líquidas de estudo. Então, é a hora que eu fiquei ali, né, focado, concentrado. O fato de já ter essa relação, um pouquinho dessa intimidade com o tempo, né, com o cronômetro, isso me ajudou a ter uma boa gestão de tempo
na segunda fase e na sentença. Tá? Nós vamos falar um pouquinho de gestão de tempo hoje, já iniciando pelo estudo. Então, se o seu estudo já tem o cronômetro, você já tem essa relação com o tempo, seu cérebro já está vendo, falou, só tenho 1 hora para estudar essa matéria aqui, vamos embora. O cronômetro está rodando, bora. Eu gostava disso, aquilo me fazia o meu estudo ficar de qualidade, tá? Eu achava que com isso eu não perdia tempo. E você deixa lá, sem, não, você não quer olhar o relógio, deixa eu estudar aqui. Aí você senta, você vai, você para, levanta, toma água, aí dá coceira na cabeça, aí você vira, aí dá sede, enfim, né? Aí tem que ir no banheiro. Então eu gostava disso, eu achava que isso era bom para o meu cronograma. Aí coisa bem individual também, mas desenvolver essa relação com o cronômetro foi crucial para depois eu acabar dominando aí a gestão de tempo, tá? Maravilha. Nós vamos falar bastante ainda de gestão de tempo, mas eu estudava assim. E os exercícios de segunda fase de sentença também sempre cronometrados, tá? Lógico, os primeiros não, né, pessoal? Os primeiros eu batia a cabeça, e, assim, tinha o cronômetro só do tempo de estudo, né? Eu gostava de colocar o cronômetro regressivo. Então, 2 horinhas lá, pau. Celular em modo avião virado para baixo, ou no silencioso, tela virada para baixo e pau na máquina. Dá 2 horas ali, ou 1 hora, né? Que eu tinha que trocar de matéria, pitava, beleza, encerrei aqui, ótimo, beleza, vamos trocar de matéria. O cronômetro que eu falo específico, por exemplo, para a questão de segunda fase, que vocês vão ter aí, né? Se manter a prova de 10 questões, vocês vão ter 30 minutos para cada pergunta. Então, cronômetro regressivo 30 minutos, pau na máquina. As primeiras, lógico, né? Não fazia assim, a sentença também, muito menos, né? Aí era 2 semanas para fazer uma sentença, 3 dias para fazer uma questão, péssimo, tá? Péssimo hábito e consegui corrigir a tempo, só ter um tempinho assim. Depois eu vi que eu não ia levar a lugar nenhum e já comecei a fazer os treinos aí cronometrados, tá? Porque é o tempo que eu vou ter lá na prova, então eu tenho que efetivamente simular o que eu vou encontrar lá na prova. Beleza? Tranquilo? Bom, quem ainda tiver dúvida de cronograma, quiser trocar uma ideia depois, pode colocar aí no chat ou manda lá no Instagram, no e-mail, vocês sabem como me achar, a gente troca mais, né? Aqui a Dani comentou, né? Estava comentando lá do tratamento. Estou ótimo, essa suplementação ajudou no foco, o psiquiatra receitou justamente para ajudar nos estudos. Não, perfeito. Pessoal, eu sou assim, tudo que tinha que fazer para aumentar o desempenho, melhorar o estudo, eu fazia. Então, né, vai atrás aí, acompanhamento médico, ver vitamina que está, né, que tá deficiente aí, tá? Ótimo, acho que tem que fazer isso mesmo. Beleza? Tudo que vai ajudar a gente, né, a gente tem que fazer. Tranquilo? Alguma dúvida, alguém com dúvida específica de cronograma? Então, legal. Consegui esgotar aí, passar todas as dicas, tudo que eu fazia aí para conseguir montar o cronograma. Maravilha, então agora fase dissertativa. Bom, fase dissertativa, na segunda fase, a temida segunda fase, tá? Eu não digo que é a mais difícil, tá? Mas para mim era uma fase a mais desafiadora era a primeira fase, né? Mas a primeira fase depois que você pega o jeito vai. Qual que é o grande problema da segunda fase, pessoal? Muitos elencam a prova de sentença como como a mais difícil, tá? Eu ouso discordar muito, tá? Para mim, a prova de sentença você pega o jeito, tá? Era uma prova mais técnica de sentença, nós vamos ver aí, né? Então tem o modo como você faz ela, ela é muito mais engessado que uma segunda fase. O grande problema e a dificuldade, ao meu ver, né, o que torna ela a segunda fase mais desafiadora é a questão da amplitude. Você não sabe o que vem. Na sentença, você sabe que vai vir uma reclamação trabalhista, uma CP, tá? Ou teve eu salvo engano, acho que caiu um embargos de terceiro para você sentenciar um embargo de terceiro uma vez, acho que uma prova do Mato Grosso, mas faz muito tempo, pessoal, a gente ouvia, eu nunca vi essa prova, era conversa meio de aquelas conversas de concurseiro, assim, de corredor, sabe? Nas empresas fala da rádio peão, né, era da rádio concurseiro, que cai uma sentença de embargo de terceiro. Mas, basicamente, você sabe ali o que vai vir, né?
Lógico, vai ter os detalhes, né? 2 reclamantes, 3 reclamantes, um reclamante, tantas, tem os consórcios ativo, passivo, né? Tudo quanto é jeito, enfim. Mas a segunda fase você não sabe, né? E essa dificuldade se dá pelo quê? Pelos tipos de questões, né? Os tipos de prova que podem ocorrer. Então, basicamente, no que tange aos tipos de prova, tá? Nós temos aqui é igual sentença, tem a prova de velocidade e a prova que é mais enxuta, né? Quando eram os regionais, né, tinham provas com 4, com 6 questões, com 5, e provas, né, com 8 e com 10, tá? Pelas duas provas do nacional, vocês sabem, né, não é novidade para ninguém, que a prevalência é pelas provas de velocidade. Então, são 10 questões, inclusive a prova do Rio, acho que era assim também, 8 ou 10 questões, São Paulo também, né? A do 15, salvo engano, acho que foram oito questões. Bom, qual que é a diferença? Então, se vem uma prova, né, a do Maranhão, por exemplo, teve 4 questões, que é a prova, a famosa prova do raporte, né? Imaginem, quem já é um pouquinho mais, né, da área aí já deve ter ouvido falar dessa prova. Pessoal, imagine vocês, e assim, tava loucura, né? Final de 2015, 4 concursos em aberto e tal. Vai lá para o Maranhão, segunda fase, né? Todo animado. Primeira questão: o que que é rapport e como isso influencia na rotina do juiz? É de desmontar o caboclo, né? Imagina. Depois eu fui aprender, óbvio, né? E que é um negócio bem interessante, né? O rapport, para quem não conhece, ele está no manual, na cartilha do CNJ de conciliação, e é uma expressão que se utiliza para descrever aquela conexão que você cria, né, com o seu receptor, então, com quem você está falando. Então, o juiz com a testemunha, o juiz com a parte, né, então, aquela conexão de empatia ou antipatia que você cria naqueles segundos ali primeiros, né, no contato da comunicação. E aí tem as técnicas, né, de como se fazer um rapport, né, um bom rapport, porque isso vai ajudar na conciliação, principalmente, tá? Só para matar a curiosidade de quem não saiba aí. Mas então, primeira questão, aí você já pensa, bom, ferrou, né? Porque questão aqui, pontuação valendo pra caramba, como é que eu vou me safar dessa, né? Foi complicado. Mas, lógico, fui. Aí quem não passou, né? Foi raportado. O pessoal brincou, né? Ah, você foi raportado também? Fui, fomos raportados. Eram provas que com menos questões, exigisse um nível de fundamentação muito maior, né, por óbvio. Então, você tinha que escrever mais, tinha que fazer uma redação mais coesa. Hoje a gente vai falar aqui de introdução, de conclusão, tá? Então, tinha que saber. E qual que é a grande dificuldade dessas questões? É que às vezes você não sabe o que o examinador quer muito bem, né? Imagina, fale sobre justiça no seu sentido lato sensu, né? Os conceitos de justiça. Tá, o que ele quer que eu falo, né? Assim, é difícil você fazer o caminho, né? Isso é muito difícil. As provas de velocidade, por outro lado, a grande dificuldade é o tempo, né? Você ter tempo para botar tudo que você sabe ali no papel para responder ou terminar as questões, mas ela no que tange ao que você saber o que escrever, ela é um pouquinho mais fácil, né? Quem olhou a última prova do CNU 2 estava uma prova muito boa de se fazer, né? Uma prova bem prática, até 60 linhas, né? Que tinham lá para escrever, salvo engano, no CN1 foram 30 linhas, né? Mas, enfim, o grande problema é, de fato, a gestão de tempo. Então, a prova com menos questões para a gestão de tempo é, entre aspas, mais tranquilo, mas você tem que ter uma fundamentação mais densa, e o difícil vai ser você construir o raciocínio, né? E tentar acertar ali qual caminho que o examinador quer. Essa do rapport, eu fiz a resposta, não deixei em branco. Nossa, mas eu nem lembro o que eu coloquei. Eu dei um chutão lá e foi pro errado, né? Enfim, mas respondi, né? Queriam saber o que é rapport, eu inventei um conceito lá e mandei bala, né? Peguei lá a deixa que o examinador, a pouquinha deixa, né, que o examinador deu na atividade do juiz, falei, bom, deve ser algo, eu acho que eu fui para colheita de prova, um negócio assim, tá? Tava, assim, não era tão fora, mas estava fora, né? Não era o que o examinador queria. Então, questões mais abstratas é difícil. Por exemplo, discorra sobre a dignidade da pessoa humana. Nossa, vai ficar falando 3 meses, né? Mas o que ele quer que eu fale, né? Da Constituição
ou isso nas relações de trabalho, é muito aberto, né? Então, é difícil você tentar construir aí o raciocínio. Nas de velocidade, você, às vezes, vai ter mais qual que é o caminho que o examinador quer, o que vai faltar vai ser tempo mesmo para, né, botar tudo que você sabe ali no papel. Maravilha. Então, tipos de prova, tipos de questões. As questões podem ser tanto de casos práticos, quanto questões mais teóricas, ou questões que mesclam, né? Pergunta um pouquinho de teoria com casos práticos. Professor, e as questões de que tem a letra A, B, C, como é que responde? Calma que nós vamos chegar lá, tá? Como estudar, pessoal? É importantíssimo aqui. Bom, puxando até um pouquinho do que eu já falei na aula introdutória, né, na aula passada, eu vou combinar com vocês de nós fazermos o seguinte esquema. Eu vou disponibilizar a questão geralmente na segunda-feira, tá? Para que quem é muito iniciante, tá? Às vezes olha que você fala, professor, não sei nem fazer o brainstorm, né? Que a gente vai falar da técnica de brainstorm aqui. Mas, ó, não sei nem por onde começar uma resposta dessa. Para essas pessoas, tá? Que estão mais iniciantes, aí, na segunda, quando disponibilizar, vocês dão uma olhada na questão e vão dar uma estudadinha. Tá? Separa um tempinho ali no cronograma, né? Já deixa no cronograma ali, para dar uma olhadinha na questão. Para que isso? Para que na quarta-feira, quando a gente vá resolver a questão junto, vocês, né, chegarem ao menos ao nível da dúvida, né? Porque às vezes a gente é tão por fora do tema que você, professor, não cheguei nem no nível da dúvida, não sei nem nada, né, sobre o tema. E aí, entendo que é o melhor jeito de você conseguir até aproveitar a aula, né? Nas aulas vai ter a questão, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o brainstorm, né? Darem aí as ideias, e depois a gente vem com uma proposta de solução, né? Dessa questão, beleza? Então, para quem sente aí muita dificuldade, na segunda-feira, olha a questão, dá uma pesquisadinha. Professor, por que na segunda e não na quarta? Porque para você mandar, né, aquela mensagem para o cérebro, falar, olha, esse conhecimento eu vou ter que usar quarta, então já jogue ele para a memória de médio e longo prazo, porque, né, se você estudar na quarta, tem a aula, depois você nunca mais vai ver a matéria, pronto, né? Daqui a 2, 3 dias você já esqueceu ali o que você tratou. Tá? Então, dá uma estudadinha na segunda, ali tem 2 dias para sedimentar o que você estudou e depois você vem para a aula aí pronto para fazer a questão. Quem aí já tem um pouco mais de traquejo, já está mais por dentro das matérias, já consegue deixar o elemento surpresa, que é o que você vai ter lá no dia da prova, né? E a ideia, né, desse pessoal que está estudando na segunda é um dia parar de fazer isso e deixar só com o elemento surpresa, né? Quando você já tiver um conhecimento suficiente para já no elemento surpresa já ter ideia de como fazer a conclusão, a introdução, o que vai fundamentar, quais argumentos, aí já está ficando legal. Aí você já deixa sempre para o elemento surpresa. Beleza? Então, esse vai ser, né, que eu reputo o método mais eficiente para você estudar e aproveitar aqui as nossas aulas, tá? Fazendo dessa forma. Bom, aí vem a grande questão. Tá, professor, doutrina, como é que eu faço com doutrina? Bom, a doutrina, pessoal, sendo bem sincero, eu sempre faço esse desafio, né? Desafio vocês a pegarem as questões de concurso que já foram objeto de prova e tentarem procurar na doutrina. Uma coisa ou outra que vocês achar, às vezes é meia questão, tem, tá? Por que que não tem na doutrina? Porque as questões de segunda fase, elas vão ser elaboradas com base em jurisprudência, né, que são os entendimentos, ou com teorias novas, teorias modernas, aí, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, inteligência artificial. Então, tem um artigo lá na LTR que está falando de inteligência artificial, que, aliás, eu acho que é um tema quente aí para o próximo concurso, né? Estou vendo bastante simpósio, bastante palestras, seminários sobre inteligência artificial. Tá? O que isso afeta na relação de trabalho? A inteligência artificial vai substituir o homem? Não vai? Então, esse é um tema legal aí. E isso não vai ter na doutrina, aí você pegar uma doutrina mais tradicional. Mas você vai ler um artigo lá na LTR que vai te dar a resposta ou vai te dar elementos para você responder ali a sua questão. Então,
quais são os melhores materiais para estudo de segunda fase? Artigos, principal, eu gosto, né, bastante daqueles livros de artigos, tá? Que são livros que têm artigos de vários professores, de vários doutrinadores, que você pode, é até bacana assim, que você vai estudando, vai trocando o tipo de leitura, né? Você está no artigo, aí termina, vai para outro. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: num livro de artigos, o tanto de temas que vocês vão ver, ele é infinitamente superior se você pegar uma doutrina e ler de cabo a rabo, tá? E a chance de você acertar ali, de ler um artigo que o examinador vai cobrar, ou de que o examinador cobra aquele assunto, é muito maior do que você focar o estudo na doutrina, tá? Segundo material que é importantíssimo, o estudo de segunda fase. As respostas, né, as sugestões de respostas das questões que vocês vão fazer de segunda fase. Professor, vai ter modelinho de resposta aqui, você vai disponibilizar? Logicamente. Vamos estruturar juntos as respostas. Assim como na sentença também, sempre vai ter o modelinho ali de sugestão, tá? Às vezes eu vou trazer um tema para a gente ver, por exemplo, pessoal, hoje a aula vai ser de responsabilidade civil, aí vamos falar de responsabilidade e tudo mais. Ou às vezes eu vou trazer uma questão, depois, né, com a sugestão de resposta, a gente vai mesclando aí, vai variando. Beleza? A Paula perguntou aqui, uma excelente pergunta, vale a pena assinar a LTR? Olha, eu entendo que vale a pena, tá? Eu sei que está gravando aqui, mas na época eu sei que é caro, né, a assinatura. A gente fazia um grupo lá para a gente resumir a LTR, tá? Então fazia grupo, então pegava lá várias pessoas e, né, fazia lá a assinatura e tal, e cada um ficava para resumir um artigo. E no final compilava, né, em uma lista lá de resumos para. Então você lia lá aquele resumo, estava meio que por dentro de tudo que foi, de todos os artigos publicados. Bacana demais também fazer isso. Eu participei por um tempo, foi bem interessante. O ruim é que tem gente que fazia o resumo igual, né? Assim, meio complicado. Fazia um resumão lá bem, aí, pô, você fazia um resumo lá todo caprichado ali, né? E aí pegava lá o resumo do coleguinha que não tava nem aí, fazia um resumo péssimo, aí era complicado. Mas é uma ótima ideia, se eu pensar, né, pegar pessoas aí comprometidas, focadas, eu acho bem interessante. Então, apesar de ser caro, eu acho interessante. A LTR ela ainda é um dos maiores plataformas, né, de publicação desses artigos. Então, muitas das perguntas de examinadora, de prova, pode ter certeza que são retiradas da LTR, com certeza, tá? Hoje em dia, pessoal, tem muitos artigos bons em plataforma livre aí na internet, né? Então, basta saber procurar aí certinho sobre determinado assunto que vocês acham, às vezes até questões de mestrado também, né? Então, tem bastante coisa aí que dá para achar online aí, tá? Mas a LTR continua, sim, sendo, né, muito visada, né? Porque os maiores doutrinadores aí acabam fazendo lá. A LTR, ela faz um encontro anual de palestras e tudo mais. Eu nunca fui, tá? Mas já conheço, né, alunos tal que foram e recomendo. Dizem que é muito bom aí. Eu sei que é um pouco caro também, acho que é em São Paulo que eles fazem lá o encontro, mas é o suprassumo aí, né, do direito do trabalho. Os melhores professores, doutrinadores aí publicam aí na LTE, os que estão aí, né, publicando aí e tal. É sempre muito bom. Tem artigo ruim lá? Tem, pessoal, mas isso é normal, tá? Tem pessoal que é prolixo, que você não vai entender nada, que o artigo vai ser uma M. É normal, mas tem muita coisa boa, muito artigo bom. Há muito tema novo aí que a gente acaba vendo, tá? Então é interessante sim. Então, artigos, né? Livros de artigos, os resumos aí, as sugestões de resposta do professor. Por que que é interessante esses sugestões de resposta, tá? Porque ali, pessoal, vocês vão pegar ali meio que a resposta pronta, que é o modo com que vocês vão reproduzi-la na prova. Então, o modo de argumentação já vai vir pronto ali.
tá? Então, por isso que esse material é muito rico, muito interessante, para você ler ele e falar, então responde dessa forma, né? Nós vamos ver ao longo das nossas aulas aqui, vocês vão ter uma ideia disso e vão tendo a importância, né, do quão legal é estudar por esses materiais, o quanto vocês vão evoluir para fazendo isso, tá? Outro modo de evolução se dá pelas correções, tá? Eu estou implementando esse projeto também nas turmas de mentoria, né? Nós vamos oferecer aí algumas vagas de correção. Serão poucas vagas, tendo em vista que temos outras turmas também, tá? E mais para frente a gente conversa aí, quando a gente estiver resolvendo, né, os exercícios, a gente conversa sobre isso. Mas a ideia seria de ter uma correção específica, né? Então vocês vão fazer o exercício, me mandar, vai ter uma correção. Aí eu vou trazer exemplos de correção, né? Quando o projeto tiver, mas é rápido, né? Já estou alinhando com o professor Piovesan para vocês terem esse recurso à disposição para quem quiser também, porque esse feedback é interessante para ver como você está escrevendo, como é que está indo, né? Para que lado você está tomando, tá? Mas, pessoal, sempre para os nossos treinos aqui, tentem efetivamente, né, seja em aula ou seja na pesquisa, fazer ali a questão, ou pelo menos um esboço, né, dessa questão para vocês verem como vocês responderiam e ver depois como é que eu vou estruturar a resposta para comparar. Né? Essa comparação, ela faz vocês evoluírem bastante, tá? E vocês também para perguntar, por que não pode ser dessa forma? Se colocar essa informação fica legal, não fica, né? Isso tudo vai enriquecendo bastante. Beleza? Bom, vou dar um intervalinho então de 10 minutinhos e a gente retorna logo. Nesse meio tempinho, vou só trocar água e já pesquisar o nome do remédio lá do homeopatia para passar para vocês, tá? Então, até daqui a pouquinho a gente se fala.
Fala, pessoal, vamos retornando. Ó, achei aqui o nome do remédio, vou escrever aqui no chat. Chama Carcinosimum. Eu acho que é assim que escreve. Eu achei um site, estava dando uma olhadinha aqui nesse site, né? O Carcinosimum para ansiedade, opções de tratamento homeopático. No meu caso, o meu médico passou para foco, né? Para controle, assim, para estudar mais focado. E faz sentido, né? Questão de ansiedade, assim, reduzir a ansiedade, você aumenta o seu foco também, tá? Então, para quem quiser aí consultar um homeopata, é para ver, eu não lembro a dose, tá? E acho que nem seria bom também falar, né? Porque cada um vai defender aí a dose certa, né? Então, consulta o homeopata aí para quem quiser, eu recomendo, tá? O Rochelle falou que óleo de peppermint também é maravilhoso, óleo de lavanda, bacana, né? Tudo que dá para melhorar e para ajudar é bom, né? Maravilha. Bom, estávamos falando de doutrina, artigos, né? E aí, então, como é que eu uso a doutrina nesses casos? Se você é muito iniciante e não tem base para nada, por exemplo, eu te pergunto, o que é sucessão trabalhista? Você não sabe nada? Aí é legal dar uma revisada na doutrina, tá? Ou para quem vem de outras áreas aí, né? Está começando o estudo na área trabalhista, aí é bacana incluir um estudo de doutrina, que é um estudo mais básico, assim, para você ter base para quando você lê um artigo, por exemplo, sobre sucessão, ele fala alguma coisa ali, você já sabe do que se trata. Aí vale a pena a doutrina, tá? Mas identifique os temas, né, que vocês têm dificuldade para ir pegando. Uma outra dica que eu gosto bastante é ler o índice sempre dos livros de doutrina. Então, eu vou correndo ali no índice. Por exemplo, você pega lá o Godinho, vou dando uma corrida de olho ali, aí tem lá, justa causa na suspensão do contrato. Opa, justa causa na suspensão, isso eu não sei. Deixa eu ver o que fala aqui o Godinho. Aí você vê lá, tranquilo, aí você mata ali, né? É umas 5 páginas, aí 3 páginas, né? Que vai ser especificamente daquele assunto. Então, eu gostava muito de usar esse estilo, né? A doutrina desta forma, tá? Outras questões que eu gostava também, às vezes eu gostava de ler livros de um tema específico, que fossem livros menores, né? Por exemplo, um livrinho lá de representação sindical ou de substituto processual, então pega lá um livro de 100 páginas, né? Que é coisa que você consegue aí ler rápido, né? A Dani Silva perguntou, indicação de doutrina, olha, aqui é muito pessoal, né? Mas eu gosto bastante, né? Por óbvio, o Godinho. A crítica que eu, pelo menos, né? Pelo amor de Deus, né? Quem sou eu para fazer uma crítica, tá? Principalmente ao mestre, né? O ministro, o professor, né? Godinho. Mas eu acho, às vezes, a leitura do Godinho um pouco pesada demais, tá? Então, é porque você dá para ver que é um cara fora da curva, né? Você lê ali, assim, tem coisa que ele fala que você fala, meu Deus, como é que pensou nisso? Então, é excelente, mas às vezes é uma doutrina assim um pouco mais densa, né? Eu gosto né, do Godinho, mas assim para verificar coisas mais pontuais, eu gosto muito do livro da Volha, da professora Volha, tá? Que é o curso de Direito do Trabalho também da professora Volha, então eu recomendo. De processo, eu gosto muito do professor Felipe Bernardes, que foi meu professor, meu amigo, tá? Gosto bastante. Livro do Mauro Schiavi, também é bem interessante, bem didático, gosto bastante mesmo. Então, acho que são essas, né? Citei dois de cada aí, acho que já tá bom, né? Eu gosto do Gustavo Felipe Barbosa, também é bom, ele tem tanto de direito quanto de processo também o Carlos Henrique Bezerra, Leite, também gostava bastante da doutrina dele. Mas, pessoal, ó, o que eu tenho, assim, de memória de ler doutrina em preparação de concurso é bem pouco, tá? Era mais na faculdade mesmo. Para concurso, né, consultava questões específicas e era mais livro de artigo, LTR, notícia, jurisprudência, ali esses livros mais especializados, né, livro de artigos, livros ali de alguns assuntos, tá? Então, ia mais nessa ideia aí.
Para a responsabilidade civil e acidente do trabalho, não tem como ficar sem o Sebastião Geraldo, né, de Oliveira, que é o livro de acidente de trabalho. Também é um manual, né? Completaço. Então, tem que dar uma olhada, legal. São essenciais aí, né? Deixa eu pegar o nome completo aqui do Sebastião. É Sebastião Geraldo. Pegar o nome do livro certinho para passar para vocês. Tá? Eu acho que é acidente. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, tem o Manual de Direito Processual do Trabalho do Esquiavo, Manual de Processo do Trabalho do Filipe Bernardes. Eu estou indicando os que eu tenho, né? Os que eu leio. O do Geraldo não está aqui, viu? Não, não está aqui, ficou na casa dos meus pais, mas aqui achei. É indenizações por acidente de trabalho ou doença ocupacional, do Sebastião Geraldo de Oliveira. Tá? Ele é lá do desembargador do TRT3. Esse livro é sensacional, muito bom. Pode repetir, professor, por favor, isso para mim no chat. Posso. A Priscila pode. Vou fazer assim, pessoal. Vou fazer uma listinha, tá? Eu passo para vocês e subo no Drive. Aí eu vou colocar, vou acrescentar outros também. Fica melhor, né? Aí eu passo de direito, processo, eu passo de outras matérias também que eu acho interessante para vocês darem uma olhadinha, beleza? Ah, só um recadinho para Priscila. Falei com a DM. Ela disse que é para você registrar lá ela falou que uma reclamação, né? Reclamação. Para registrar no suporte, que ela passou também já para o Leandro, o seu caso. Beleza? Só para dar um feedback aqui. Maravilha, pessoal. Então, a doutrina eu fico aí para passar. A Dani Silva perguntou, monografia, você acha interessante? Então, o problema da monografia é que você não conhece o que está fazendo, né? Então, eu acho mais complicado monografia. Pode falar, Dani, tem dúvida? Não, monografia, eu estou me referindo a esses livros que você falou de temas específicos, né? Academicamente a gente chama de monografia, trabalhos monográficos. Ah, entendi. Entendi monografia de conclusão de Não, curso. não. Quando a gente fala, por exemplo, Marinoni, que fala de tutela inibitória, ali foi a tese de doutorado Não. dele. Sim, sim. Ah, tá. Não, aí sim. Aí tá Nesse dentro. sentido. Aí tá dentro, né? Livro de tema. Até eu prefiro do que uma doutrina completa, assim, né? Isso, E, deixa eu ver se eu também tenho aqui prefiro, eu gosto mais. Não, se o senhor puder fazer assim, quando for fazer a listinha para a gente, o que for lembrando de temas que Tá. Não, eu vou fazer uma for listinha aqui. recorrente, que vale a pena a gente parar para dar uma lida. Sim, pode deixar. Vou fazer sim. Vou colocar, inclusive, alguns espaços aí que eu acho, né, bem interessante para a nossa preparação. Beleza, pessoal. Letra e estruturação de parágrafos. Falar um pouquinho de letra. Professor, letra? Pelo amor de Deus. Letra. A minha letra era feia, sabe? Não, né? Continua sendo feia. Então, o que que eu fazia? Eu fazia caderno de caligrafia todos os dias, eu fazia um pouquinho. Professor, melhorou a letra? Melhorou bastante. Lógico que ela não ficou bonita, mas a legibilidade, que é o que a gente quer, importa bastante. E eu fui sentir isso na pele quando eu passei a corrigir, né, os intensivos, sentença, segunda fase. Vocês não têm noção, só estando na pele do examinador para ver como isso influencia, pessoal. Se você pega uma resposta assim com aquela letra truncada ou muito comprida, mas pequena, letra em cima da outra, nossa, mas dá um desânimo. Você olha assim, você não entende. E aí é que eu falava para os alunos, falei, olha, você aqui está me pagando para eu corrigir. Então eu estou fazendo questão de reler aqui o parágrafo para entender o que você escreveu. Aí eu te pergunto o seguinte: você acha que o examinador, que está lá com uma tolado de questão para ler, né, de tantos e tantos candidatos, se ele passar o olho e não entendeu uma frase, ou não entendeu para. Você acha mesmo que ele vai voltar para tentar ver o que aquela palavrinha está querendo dizer? Não vai, né, gente? Não vai. Então, facilitem o trabalho do examinador.
E do mesmo modo que dá aquela... Não vou falar de coisa ruim, tá? Mas tô exagerando. Mas do mesmo modo que dá aquela questão, assim, você olha e fala, nossa, essa letra, putz, vai me dar trabalho para ler e tal. Quando você pega uma letrinha legal, legível, que você lê, entende de primeira, nossa, é uma sensação tão boa, tá? E por óbvio que isso vai refletir na nota, né? Então, você conseguir transmitir o que você quer, ele passar ali o olho e já entender o que você quer, e lógico, tem aquela correção que é por leitura dinâmica, né? Como é que é assim? Ah, vai lendo ali o parágrafo, vai procurando as palavras-chave. Então, se a sua letra for ruim, se é difícil de entender, fica mais difícil de você, às vezes, identificar o que quer. Prova disso foi a grande quantidade que teve de recursos, né? Que teve e que tem, né? Sempre tem aí em segundas fases de sentença, porque ultimamente às vezes está escrito ali, mas acabou não sendo lido. Né? Por que, que não foi lido? Então, muitas das vezes a letra é a principal preocupação. Então, eu sei que grande parte aqui, grande parte das mulheres tem já a letra bonita, né? Até nisso vocês já dão banho na gente, né? Mas já peguei muitas alunas com letras mais complicadas também. Então, dê uma analisada aí como é que tá a letra, né? Se for o caso, faz um caderninho de caligrafia, vai melhorar, né? Deixa mais legível. E quem tomava a minha lição, né? Quem tomava a minha lição era minha mãe. Quando ela ia lá para Curitiba, cadê o caderno de caligrafia? Ou quando eu ia para casa dos meus pais, ela cobrava o caderno de caligrafia. Cadê? E aí ela, né, passava. E era bacana, porque era um momento que eu tinha, né, de contato com ela. Meus pais sempre foram muito participativos do concurso, né? Então era um ponto ali que ela se sentia participando ali, né, assim, me ajudando ali no concurso, então era bem bacana. E ela cobrava, eu fazia lá um pouquinho, não, um pouquinho por dia, 10 minutinhos, 5 minutinhos que eu falei, né? Já melhorava ali as voltinhas e tal. Então, recomendo, tá? Para quem não. Esses dias, né? No passado eu achei meu caderno de caligrafia, mas não acabei depois não sei onde eu coloquei. Mas se eu achar, eu trago para mostrar como é que era o esquema para provar aí que eu fazia, tá? Mas então tenham esse cuidado aí com a letra, beleza? Bom, né, para quem faz os exercícios, né, de correção e manda, eu sempre observo, sempre dou dica aí também da letra, falo se está boa, se não está, né? Estruturação de parágrafos. Isso é bem importante, tá? Quando a gente vai ler ali a questão, se você faz um parágrafo muito grande, tá? Nossa, fica ruim de ler. Eu falo que quebra a coesão textual, tá? Pessoal, lógico, eu que não sou professor de língua portuguesa, tá? Estou aqui como professor e já corrigi muitas, muitas questões, então são dicas do que o examinador pega ali, né? Então, às vezes, tecnicamente, não vou conseguir explicar ali da gramática, o porquê, mas essas impressões que o examinador tem, nossa, se eu tivesse elas, quando eu fizesse ali o concurso, seria, com certeza, eu mudaria muitas das minhas respostas, né? E fui moldando muito de acordo com o feedback dos professores também que iam me norteando, né? Então, uma grande dica é, não escreva parágrafos com, por exemplo, 8, 9, 10 linhas, porque fica muito grande, a ideia fica muito longa, aquilo vai se arrastando, né? Aí você chega no final do parágrafo, você não lembra o que é o começo, é horrível, tá? É os extremos, né? Do mesmo modo que fazer parágrafos curtos também é ruim. Você fazer aquele parágrafo com uma, duas linhas, uma linha e meia, parece que fica solto, sabe? É estranho falar, mas dá essa impressão. E quando tá assim, uma linha, ponto, parece aquelas redaçãozinhas de criança do primário, né? Minha mãe é bonita, ponto. Minha mãe trabalha muito. Então, quebra também, sabe? É interessante. Isso eu coloco nas observações, porque eu falo, ó, aqui não tá legal, né? Bota uma frase assim, parece que fica solto, dá a ideia assim de que não sabe desenvolver, sabe? Então, façam parágrafos aí de 5, 6, no máximo 7 linhas, que é um tanto legal, né? Que dá para você montar aí uma ideia, estruturar, né? Entre os parágrafos, e isso traz uma coesão textual grande para a sua resposta. Então, elimine aí, parágrafo longo, não. E olha que interessante, toda vez que eu pego parágrafo longo, sempre tem um ponto que eu consigo quebrar o parágrafo. Então, sempre tem um pontinho que você consegue separar os parágrafos. Isso faz uma diferença grande na leitura. Professor, mas o conteúdo é o mesmo. Sim, mas o fato de você separar, acredita em mim, isso faz diferença ali na hora da leitura.
Quando a gente vai falar de segunda fase, aqui especificamente, você pode organizar, por exemplo, estou falando de uma ideia em um parágrafo, na outra ideia, a outra ideia ou outra corrente, né? Eu posso falar em outro parágrafo. Então, você pode dividir dessa forma também, tá? Dividir a introdução, não vai começar no primeiro parágrafo já a introdução, aí você já começa a responder, não, faz a introdução, dá uma quebradinha, divide o parágrafo, tá? Então, parágrafo de 3 a 6, 7 linhas, não menos que 3 e não mais que isso, procurem fazer dessa forma, fica uma estruturação bem legal. Eu gostava de pular uma linha entre os parágrafos. Se a sua prova tiver a limitação de 30 linhas, não dá para fazer isso, né? Como essa foi de 60, aí dá para você utilizar esse recurso aí de pular uma linha, que eu acho que, assim, esteticamente fica bem legal, tá? Separa bem os parágrafos, né? Principalmente a minha letra, que já não era tão bonita, acho que ficava melhor aí para ler também quando tinha essa separação, tá? A Dani colocou aqui, minha mãe é professora de universidade de língua portuguesa e de metodologia e trabalho científico. Ela trabalha individualmente com concurseiros. Ah, bacana, maravilha, isso é bem interessante. Porque às vezes a gente sente que a deficiência não é de conteúdo, olha que interessante, isso é de escrita. E eu prefiro muito mais pegar um aluno que sabe escrever bem, mas é pobre em conteúdo jurídico, do que o contrário, do que pegar um aluno que escreve truncado e com muito conteúdo jurídico. Prefiro no sentido de que a evolução desse aluno que escreve bem, mas tem pouco conteúdo jurídico, ela é muito mais rápida do que o aluno com muito conteúdo jurídico e pouca técnica de escrita. Tá? Isso sim, vocês podem ter certeza. Então, escrever bem é muito importante para essas fases escritas aqui do concurso. Professor, como eu melhoro a minha escrita, né? Ou procurando aí uma ajuda, né, especializada, né, como a Dani falou aí, né, um professor de redação, alguém que tenha feito aí. Aqui eu me arrisco, né? Dou umas dicas aí de estruturação e tal, às vezes reescrevo o parágrafo para ficar mais claro, né? Mas uma ajuda específica sempre é muito bom. E o principal, né? Lendo. É lendo que a gente vai desenvolver a escrita. Quem lê muito escreve bem. Às vezes, né, quem lê muito pode escrever mal, mas foi às vezes uma deficiência aí de gramática, né, na parte lá do ensino fundamental. Isso pode sim ser corrigido, tá, pessoal? Então, não releguem isso, porque se você escreve mal, você mostrar ali as suas ideias fica difícil, né? Fica truncado o texto. Olha, é terrível. E faz muita diferença. O examinador que pega, né? E eu digo isso assim com tranquilidade, porque eu já corrigi muita coisa. Muito, muito. Então, assim, quando está bem escrito, nossa, é uma leitura leve. Quando está truncado, por mais que tenha informação jurídica, você acaba não gostando da resposta. É interessante isso, né? Não são impressões do examinador que eu, enquanto concurseiro, não imaginava que tinha. E nas minhas correções eu sempre procuro passar esse feeling, né, essas impressões do examinador, porque isso vai guiar vocês a como responder, né, melhor aí, mais completo, tá? Interligar os parágrafos. Sim, isso é uma coisa bem importante, que também dá coesão textual, né? Como é que eu faço essa interligação? Os parágrafos, eles têm que ter uma sinergia ali, né? Então, às vezes, você termina um parágrafo, vai começar outro com outro assunto diferente, aí você tem que fazer uso ali dos conectivos, né? De outro lado, ademais, e aí, assim, eu sempre entrava lá, sinônimos de ademais, que senão eu ficava usando ademais, ademais, ademais. E olha só que interessante, quando a gente repete palavra, por exemplo, numa pergunta, se o candidato repete a palavra, você lembra que ele repetiu a pergunta. Você, examinador, eu digo, né? E eu falo aqui, ó, já repetiu essa pergunta, e aquilo dá, eu falo, pô, é pobre de vocabulário, está repetindo. Às vezes o aluno repete a pergunta, repete a palavra no mesmo parágrafo ali. Fala, nossa, mas acabou de falar essa palavra, né? Então, trabalhador, obreiro, vai trocando. Empregado, né? Se for uma relação empregatícia, vai trocando essas palavras para vocês não repetirem. Porque o fato de repetir não é que está errado, mas chama atenção negativamente do examinador. Nossa, repetiu aquela palavra? Que coisa, né? Ah, então tenham esse zelo também. Os conectivos aí para você iniciar, né, um novo parágrafo, dando a ideia de ligação com o outro, né? Então, se você for colocar uma posição em contrária, vai usar o conectivo apropriado. Se você for reforçar a fundamentação que está em cima, também vai usar o conectivo
apropriado também. Quando vai fazer a conclusão, né, por fim, arremate, em síntese, enfim, né, portanto, aí responde. Tudo isso deixa o texto mais leve, deixa o texto encaixadinho, tá? Então, se atente aí também para os sinônimos, né, para também não ficar repetindo os conectivos, né? Maravilha? Bom, essa é uma grande dúvida. A questão, como é que eu respondo uma questão que tem as letras? Perguntou lá, A, B, C, D. Eu preciso responder com, né, letra A, e responde, letra B. Esse é um tipo de resposta. Então, eu tanto posso responder colocando lá letra A, e respondo, letra B, respondo, ou eu posso fazer um texto, uma dissertação única, que acabe englobando todas essas letras, tá? Beleza? Particularmente, se forem assuntos, principalmente se forem assuntos muito diferentes, porque às vezes as alíneas vão perguntando de coisas distintas, né? Em uma dissertação única, fica um pouquinho mais difícil de você fazer uma conexão entre assuntos tão diferentes. Tá? Então, eu tendo a gostar mais das respostas que, ó, letra A é isso aqui, porque isso vai me tirar, às vezes, de eu ter que fazer uma introdução, né? Eu já vou ali mais direto ali ao ponto, tá? E depois também de uma conclusão, de ter que relacionar tudo, fazer uma conclusão, então, e fica mais didático para o examinador corrigir também. Ele diz, letrinha A, bom, aqui eu sei que ele está falando da A, aqui eu sei que é da B, fica mais separado, tá? Então, eu tendo a gostar dessa resposta fracionada, mas nada impede, né? E às vezes eu prefiro também, quando são assuntos mais relacionados, que eu possa fazer uma introdução, uma conclusão, um meio ali, aí eu opto por fazer a dissertação única. Não tem forma específica, né? Vai do seu feeling ali. Contudo, apenas uma dica para quem for fazer, optar por fazer a dissertação única, né? Se o examinador perguntou, letra A, uma coisa, letra B, tal. Vou fazer uma redação única, beleza, vou fazer a introdução, tal. Procure seguir a ordem que o examinador perguntou. Tá? Então, na sua dissertação, procure ir respondendo, ir comentando dos assuntos na ordem proposta pelo examinador. Letra A primeiro, a letra B segundo, letra C, depois a letra D. Caso, né, a não ser que sejam assuntos correlacionados, que você entenda que você vai organizar melhor ali. Tá? Então, via de regra, vai fazer por uma única resposta? Beleza. Procure seguir a ordem que ele propôs. Só se for, eu entendo que a minha ordem aqui vai ficar melhor, tá muito bagunçada essa ordem aqui, nada com nada. Aí você opta e faz do seu jeito, tá? Tranquilo? Então, esses dois tipos de resposta. Nós vamos treinar tanto as respostas mais teóricas quanto mais práticas, então fiquem tranquilos, né? Principalmente para quem é mais iniciante, às vezes pode dar medo, nossa, mas não sei, né? Vou ler a questão, não sei, é normal esse sentimento, ninguém nasceu aprendendo. Eu também, quando peguei e comecei a ler as perguntas, né, de concursos, eu falei, nossa, sou uma ameba, não entendo nada, não sei nem como é que eu começo isso aqui. Eu não sei nem onde eu vou pesquisar esse assunto aqui. A questão era essa, tá? Eu li, não sei nem onde eu vou pesquisar para achar a resposta. Era essa a minha situação. Então, se eu conseguir, vocês conseguem também. Fiquem tranquilos, tá? E estamos aqui junto, né, para pegar na mão de vocês, ó, é assim que faz, né, podemos ir por esse lado, e a gente vai trocando ideia, e vai perdendo aí esse medo. Ao passo que ao final, né, daqui um tempinho aí, vocês pegam isso, a resposta a gente já vou começar assim, já vai ter várias ideias para a gente ir tratando, né? Essa é a intenção aí do curso, né? De ter esse acompanhamento mais de pertinho para a gente evoluir mais rápido. Então, vamos tratar de questões grandes, pequenas, teóricas, práticas, com letra, sem letra, vai ter de tudo. Maravilha? Como fazer a revisão dos conteúdos? Pessoal, se a gente não terminar hoje aqui, fiquem tranquilos, tá? Na próxima a gente faz sentença, aí vamos alternar, né? Na próxima sentença, então uma semana sentença, uma semana segunda fase. Então, como é o comecinho aqui do nossos encontros, não tem problema. Né? Se não terminar hoje, na próxima eu começo a sentença, depois na próxima a gente volta, termina aqui, sem problema algum, tá? Revisão, pessoal. Revisão dos conteúdos é algo que eu gosto de falar bastante, porque é algo crucial na sua jornada
de concurseiro. A não ser que você seja uma pessoa assim fora da curva, pode ser que seja, né? Que não precisa rever, que lembra de tudo. Eu não era assim. Eu precisava ali dar uma revisão para eu estar sempre ali lembrando o que eu tinha estudado. Acredito que seja a situação da maioria aqui, tá? Então, nós temos que ter técnicas de revisão de conteúdo. Isso é muito importante e ninguém fala isso pra gente, né? E eu fui aprender batendo a cabeça. Como é que eu senti necessidade disso? Quando eu, às vezes, ia fazer uma questão, em primeira fase nem se fala, né? Mas primeira fase você decora assim mais, se você continua estudando é mais difícil às vezes você esquecer, né? E você está sempre relendo a lei e tal, então você já meio que já faz uma autorrevisão, né? Mas em segunda fase, e temas de segunda fase é mais difícil, porque às vezes você lê um artigo, vai passar ali um ano, você não vê ele de novo, aí cai a bendita da questão justamente daquele artigo. E aí? Aí é aquele negócio, né? É aí que entra o verbo vislumbrar, né? Vislumbro, o que é vislumbrar? É ver com dificuldade. É até uma palavra que eu não gosto de usar. Uma vez eu usei, né? Eu adorava vislumbrar. Vislumbro, aí o professor corrigiu, né? Falei, vislumbrar é ver com dificuldade. Você quer passar essa impressão para o examinador? Eu falei, verdade, né? Mas aí, efetivamente, eu vislumbrava alguns temas, né? Eu via com dificuldade. Mas uma hora que eu li, eu falei, nossa, esse assunto eu li, e agora? Como é que eu desenvolvi o meu mecanismo de revisão? E tem vários, tá? Vou indicar aqui o que foi bom para mim. Eu criei um caderninho. Então, eu tinha um caderninho para sentença também, mas na aula de sentença a gente fala. Especificamente, era o meu caderninho de segunda fase. Tá? Então, peguei um caderninho lá. Nesse caderninho, todo artigo que eu lia, ou via alguma matéria, por exemplo, li um livro de monografia, né? Um livro de monografia, ou alguma matéria específica ali no Godinho, a justa causa da suspensão contratual. Eu ia lá. Então, eu tinha que ter um poder de síntese muito grande. Então, eu colocava ali um título bem chamativo, de modo com que eu lesse o título e já meio que lembrasse do assunto. E eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo que eu dou toda vez que eu falo desse assunto. E é um artigo que eu li na minha época de concurso, ou seja, seguramente faz mais de 10 anos. E eu lembro do raio do artigo, porque eu lembro dos pontos de revisão que eu coloquei. Então, eu gostava de fazer revisão por tópicos. Professor, como assim? Vou dar um exemplo para vocês verem como eu fazia. Era um livro um artigo da LTR, por coincidência, né? Estamos falando tanto da LTR aqui hoje, e falava de discriminação genética. Olha que interessante, um tema que hoje está mais até em voga do que antigamente, né? Discriminação genética. Aí eu peguei algumas expressões desse artigo que eu li para colocar como resumo. Então, o meu título foi Discriminação Genética, eu lembrava que era o artigo de discriminação genética, e tinha algumas expressões que o artigo usava como empregado de cristal. Aí, o que era essa expressão? Que através dos exames que pode se fazer, você mapeia, né, todo o genoma ali, todas as possíveis doenças que aquele empregado pode ter. Então, utilizou-se um empregado de cristal. Aí tinha lá, empregado de cristal. Então, eu fazia um asteriscozinho, empregado de cristal. Convenção, né, da OIT, 111, discriminação. Eu colocava ali, convenção da OIT de discriminação. Outro asteriscozinho, olha como é que eu lembro. Está escrito assim, direito do não saber. O que é isso? Porque o empregado, ele tem direito de não saber, de não querer saber que ele tem uma predisposição para um câncer, por exemplo. Né? Vamos supor aqui, tem uma empresa que trabalha com determinado composto químico que pode, em algumas pessoas, causar um determinado tipo de câncer. E tem um determinado tipo de exame que pode identificar isso, se você tem essa propensão. Mas o empregado ele tem o direito de não saber. Olha, eu não quero saber se eu tenho propensão, não quero nem pensar nisso, porque só de eu pensar nisso já me dá angústia, já me dá depressão, já me bagunça a vida. Então, era outra expressãozinha que eu marquei lá. Não, o direito de não saber. Discriminação genética era a outra expressão que o autor falava, né? Vocês fazer um teste desse para selecionar quem tem propensão, quem não tem, isso é uma discriminação genética, né? E fere lá os princípios basilares, dignidade da pessoa humana, enfim. E aí é por isso aí. Então, veja, eu li esse artigo,
e eu resumi dessa forma, colocando o título e esses pontos aí, essas expressões-chave. Quando eu fosse fazer a revisão, e essa revisão eu fazia mais ou menos desse caderninho de segunda fase, uma vez por mês, antes de toda a prova de segunda fase, com certeza, mas basicamente ali uma vez por mês. Então eu pegava, lia ali rapidinho, opa, lembrei do conteúdo, maravilha, passei para o próximo. E é um caderninho que vai aumentando, né? Aí, assim, alguns artigos que eram um pouco mais complexos, por óbvio que eu às vezes fazia um resuminho ali na mão. O que eu gostava de fazer mais até do que resumir? Às vezes eu copiava certos trechos do artigo. Então eu copiava aquele determinado trecho, às vezes estava falando bonito ali de discriminação, nossa, ficou legal, citando os artigos lá, copiava aquele trecho. Então aquilo também já me forçava que seria um modo que eu poderia copiar, né, depois numa resposta de segunda fase, falando de discriminação, tá? Eu tinha umas fichas também, pessoal, eu tinha as de informativos e eu tinha as fichas chamava frases de efeito. O que eram essas frases de efeito? Eram determinados trechos de artigos ou de doutrina que, assim, trechos específicos que poderiam ser encaixados em alguma resposta. Então, eu sempre estava revisando também para eu conseguir encaixar, geralmente com citações de artigos, né, que já vinha pronta ali a fundamentação legal. Tá? Então, eu estava constantemente fazendo a revisão dos artigos que eu fazia. E eu acabei com esse problema aí eu parei de vislumbrar e passei a verificar. Tá? Quando você verifica, você vai com a certeza. Verifico que essa resposta é o artigo que eu li, então vou mandar bala aqui no artiguinho que eu lembro os argumentos, tá? Cuidado para não perder muito tempo fazendo resumo, porque às vezes o aluno perde mais tempo fazendo resumo do que lendo. E às vezes fica mais rápido ler o artigo original do que o resumo. Tá? Então não seja essa pessoa. O resumo, o próprio nome diz, é resumido. Então, para se fazer um resumo bom, por óbvio, você tem que estudar primeiro o artigo. Tá? O chat GPT, na versão paga, salvo engano, não sei se a versão normal faz isso. O pessoal usou bastante na prova oral. Jogava lá o artigo, né, o PDF, e o chat fazia o resuminho. Tinha alguns resumos que ficaram legais, mas tinha alguns que ficavam meio desconexos. Então, vocês podem utilizar dessa. Eu acredito que isso vai sendo aprimorado, tá? Mas eu acho uma ferramenta interessante para fazer um resumo, tá? Então, qual que é a minha dica? Leia efetivamente o artigo e depois teste, né, fazendo esse resumo aí pelo chat, às vezes sai algo, um resuminho legal que você consegue aí colar nesse caderno, ou copiar, né, fazendo seu caderno físico, ou fazer um caderno digital, tá, de revisão. Então, pode ser que te facilite, né, na época não tinha lá o chat GPT, então acho que, qual é o meu pensamento, né, de inteligência artificial? Tudo que a gente usa para o nosso desenvolvimento pessoal e seja saudável, eu acho que vale a pena. Então, nesse caso, para fazer um resumo ali, para te auxiliar numa revisão, ou para te auxiliar em uma leitura mais rápida, eu acho perfeitamente válido, tá? Mas, por isso você tem que ler primeiro para ver se o resumo vai estar bom ou não. Porque se você for só no resumo, e você não leu o original, você não vai saber se tá legal ou não aquele resumo, né? Aliás, falando em resumo, professor, se eu utilizava resumo né, das matérias, eu utilizava assim. Tinha algumas matérias que eu gostava daquela série de sinopses, né? Que tinha sinopses, eu achava interessantíssimo. Atualmente, nós temos um material que chama Caderno Sistematizado. Não sei se vocês já ouviram falar. O pessoal da prova oral usou e eu achei bem interessante, tá? Eles vendem um combo lá, é só entrar no site, deixa eu pegar aqui para vocês. É bem resumidinho, às vezes para uma revisão rápida é bacana. Aqui, ó, chama cadernosistematizados.com.br. Aí tem os pacotes lá, você pode comprar os livros em separado, pode, tá? É bem legal, bem atualizado. Tem trabalho, tem direitos humanos, eu acho. Tem direitos humanos, tem previdenciário. Achei bem legal. Caía lá no ponto do pessoal, parte de custeio. Nossa, peguei lá caderno sistematizado, previdenciário, parte de custeio ali. Falando bem resumidinho ali e tal, e era o que era perguntado lá na banca, né?
Ah, a Dani tem, ó. A Dani falou que eu paguei 680 por todas as matérias. Isso, tem um combão lá, né? Que são todos os cadernos, né? Não é tão caro. E você gostou também, Dani? Então, eu adorei, assim, não conhecia esse material. E depois eu tive contato na prova oral, né? Estudando, porque como cai bastante matéria dessas matérias mais esparsas, né? É completaço, assim. É muito legal mesmo. A Dani Senhor perguntou qual editora. Eu acho que nem é de editora, viu? É um pessoal que reuniu e eles fazem aí. Aí tem carreira Ministério Público, carreira estadual, né? Mas tem esse combo aí que é 600 e pouco, você leva todos os cadernos. É um grupo aí que se reuniu, né? O pessoal tem lá o site cadernostematizados.com.br. É excelente o material, muito bom mesmo. Uma revisão assim. A parte de direito coletivo é muito legal também. Oi, Dani, pode falar. Oi, professor, oi, pessoal. Esse material ele é muito completo. Eu fiquei também bem impressionada. Assim. Então, ele tem um resumo e é todo material digital. Né? Então, eles vão mandando as atualizações. Tem matéria, assim, acho que para o Enan, né, que eles têm. Então, na verdade, eles fizeram magistratura, né? E aí a gente compra direito de trabalho, processo de trabalho à parte, mas no todo eu paguei mais ou menos isso. Tem promoção também, de vez em quando eles mandam um cupom lá, então tem que aproveitar. É muito bom, eu recomendo. Ah, legal. Eles Tá mandam bom? atualizações também, né? Mas eu Não, mando show de lá, acho que bola. no grupo lá o site, Uhum. eles vão mandando atualização. Então, mudou alguma coisa durante, acho que até um ano, eu acho, assim, você tem direito às atualizações. E aí, se vocês quiserem, eu mando o site deles. Pra quem Ah, excelente, tá com esse excelente. interesse, lá no grupo. Tá bom? Tá, depois você manda lá para quem tiver curiosidade, mas é um material assim, eu gostei bastante, me surpreendi, viu? Pelo menos os cadernos ali que eu tive contato, foi bem interessante, assim, parte de direito coletivo. Agora, pro Enan também é assim, muito bom. Acho que tem de penal também, enfim, é legal, viu? Eu gostei. Então, é um material bom aí para se fazer revisão também, tá? Fica a dica aí para utilização. Até melhor que as tais das sinopses lá que eu estava mencionando. Acho que é da Saraiva, né? A sinopse, nossa, esse caderno sistematizado dá de cinta, é realmente muito legal. E vem coloridinho, assim, com quadros, sabe? Dá para pegar bem aí, fazer uma revisão bem bacana. Bom, técnica de elaboração de resposta. Eu gosto muito da técnica do brainstorm. Professor, o que é o raio da técnica do brainstorm? O brainstorm é o seguinte: quando a gente lê a questão, imediatamente vem na cabeça, vai surgindo várias ideias, tá? Então, eu, por exemplo, leio uma questão lá de discriminação. Bom, minha cabeça já vai abrindo os balãozinhos, né? Bom, Constituição Federal, o artigo 5º, artigo 7º, inciso 30, discriminação, Convenção da OIT, Convenção 111 da OIT, vai abrindo, né, as caixinhas. E o que eu comecei a perceber? Quando eu fazia, eu lia a questão, eu falei, nossa, vi um monte de ideia, ah, legal, bacana. Às vezes ia para outra questão, né, para dar uma lida e tal. Quando eu ia voltar para escrever, cadê? Cadê toda aqueles argumentos, aquelas convenções e tal? Sumia. Nossa, o que eu tinha pensado mesmo? Tá? Então, uma técnica ótima é o brainstorm. Como é que você vai fazer? Leu a questão, já vai começar a pensar, vai escrevendo tudo ali que você tem, que vai vindo na cabeça relacionado ao tema. Pessoal, nós não temos tempo de fazer rascunho, tá? Esqueçam rascunho. Tem jeito não. Então, você não vai ter tempo de fazer um rascunho. Não, eu faço um rascunho, depois eu passo a limpo e esqueça. Tá? Não façam isso. Não tem tempo. Não temos tempo. Então, já vai anotando ali, artigo 5º da Constituição, Convenção 111, mesmo que vocês não forem usar isso. A ideia aqui é deixar fluir. Né? Tudo que vocês lembrarem relacionado ao tema, né? Discriminação, Lei 9.029, né? Que fala das questões discriminatórias,
a dignidade da pessoa humana, enfim, vai trazendo. Vai trazendo ali e deixa anotadinho ali, né, costumava colocar do ladinho ali no meu rascunho, né, na própria folha de questões ali, eu já ia colocando. Então, eu acho interessante, porque quando eu fosse depois parar para organizar minha resposta, aí eu dava uma olhada ali o que, que eu ia usar, o que, que eu não ia usar, eu já riscava em X. Não, esse argumento, esse artigo aqui nada a ver, né? Onde eu estava com a cabeça quando eu pensei, né? Mas é que deixa esse brainstorm vir e depois você, legal, ó. Então, vou usar a convenção, vou usar o artigo 5º, vou usar essa lei aqui, bacana. Aí você vai estruturando a sua resposta. Beleza? Outra técnica, na verdade, não é nenhuma técnica, é uma orientação. Isso serve para sentença também, tá? Que eu vou falar agora. Não comecem a escrever. Isso é muito importante. Não comecem a escrever sem antes saber o que vocês vão responder. Nossa, professor, mas que básico, isso não faz sentido nenhum. Faz muito sentido. Sabe por quê? Quando a gente escreve sem, às vezes, um determinado rumo, dá para sentir pela sua argumentação que você está perdido. Olha que interessante isso. Principalmente em sentença. Se você começa a escrever o tópico, você não sabe para onde você vai definir ou indeferir, nossa, mas fica na cara da sua fundamentação que você está indeciso. E com a resposta de segunda fase é a mesma coisa, principalmente quando se trata de um caso prático. Ou de algo que você vai ter que se posicionar. Exemplo. Uma questão de prescrição de ofício. Lê a resposta, faz o brainstorm. Bom, agora eu vou definir. Será que isso aqui eu vou me posicionar, né? A minha posição pessoal é de, ok, pode se declarar prescrição de ofício ou não? Faça essa reflexão antes de você efetivamente começar aí a escrever. Isso vai fazer toda a diferença na sua resposta. Vai deixar uma resposta mais firme, mais segura. Você vai conseguir desempenhar melhor aí, complementar essa resposta muito melhor do que se você estiver inseguro e for colocando ali, aquilo vai, né? Aí é aquela questão que eu sempre lembro, né? Do Fórmula 1. Hoje sim, né? O Barrichello estava na frente, aí hoje sim, aí o Schumacher passou, hoje não, hoje então, quer dizer, o examinador não sabe para que lado você vai. E vocês já devem ter lido, né, pessoal, algumas sentenças ou alguns acordes que você está lendo, aí você não sabe se vai deferir ou não, é até engraçado, né? Você chega e fala, será que vai, nossa, vai deferir? Aí chega lá, não. Ou, nossa, vai deferir, aqui vou levar lambado. Nossa, deferiu. O que é isso? Assim, uma falta de estratégia de fundamentação. Te dá essa dúvida ali no enquanto você está fazendo. Tanto a segunda fase quanto a sentença, elas são provas, elas são discursos de convencimento. A prova que cada uma tem a sua técnica, né? Mas ela é um discurso de convencimento. Você vai convencer ali o examinador de que aquela solução que você propõe é a melhor, ou de que a explicação daquela teoria é a melhor. Aí, para isso, você tem que mostrar uma convicção. Beleza? Tranquilo? Então, maravilha. Tomem cuidado aí com isso também. Introdução. Introdução é importantíssimo. Eu brinco ali que a introdução ela é o cartão de visita da sua prova. Então, se você faz uma introdução interessante, você, por óbvio, vai prender ali a atenção do examinador. Se você já faz uma introdução ali, nossa, a introdução tá complicada, né? Já faz ou uma introdução muito pobre, o examinador, nossa, né? Porque assim, pessoal, na segunda fase, não a correção, por mais que tenha espelho, né? Hoje diminuiu muito isso. Né? Tem o espelhinho ali, mas ela é comparativa, querendo ou não. Ainda assim ela é comparativa. Hoje menos, tá? Mas ainda assim ela é comparativa. Então não basta na segunda fase e também na sentença você acertar.
Ah, mas eu acertei tudo, mencionei e tal, mas não passou. Por quê? Não escreveu tão bem, deixou de complementar, não destacou a resposta, tá? Então, é importante a gente, né, já começar ali com introduções chamativas, que demonstrem ali que você está antenado ao tema, que você possa já dar aquela prendida na atenção do examinador, tá? Então, o que que é legal ter uma boa introdução? As boas introduções, elas contêm, né, menções a dispositivos legais, principalmente já começando ali do aporte, né, da Constituição Federal, uma visão geral sobre o tema, ou algum aspecto histórico, um contraponto crítico, interdisciplinariedade, isso é importantíssimo, você não ficar, às vezes, só no direito do trabalho, né? E buscar isso lá no direito civil, relacionar com boa-fé, filosofia, às vezes um argumento de economia, você utilizar também. É legal, direito internacional. Então, você fazer essa transição entre as matérias e conseguir elencar isso na resposta fica legal, é importante. Bom, se for uma prova, né, que você tiver um tempinho maior aí, com menos questões, aí vocês podem até fazer 2 parágrafos de introdução. Mas em provas de velocidade, em provas mais corridas, aí um parágrafo já está de bom tamanho. Né? Que eu falo sempre, uma introdução, você situa o tema, né? Você contextualiza o examinador, você parte ali, né? Qual caminho eu vou partir para responder esse problema? Então, estou pensando nisso e a partir disso ela dá o tom, né, da sua resposta. Então, uma boa introdução é tudo. Ela te ajuda, inclusive, na conclusão. Depois, nós vamos falar um pouquinho da conclusão também. Vamos ver que uma boa introdução vai te ajudar até você concluir de modo melhor, vai te ajudar aí na conclusão, tá? Bom, tipos de introdução, né? Já falei, então dá para você fazer uma visão geral sobre o tema, um aspecto histórico, um contraponto crítico, já fazer ali, contextualizar o tema, já colocar o amparo legal daquele tema, né, da temática principal ali da questão. Aliás, a citação de artigos, pessoal, ela é assim, é muito essencial. É muito, muito essencial. Porque é ali que você vai deixar a sua resposta técnica. Né? Você amarrar os artigos legais com a fundamentação é essencial. Tá? Então, sempre lembrem-se de efetivamente citar os artigos. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho de como fazer isso, né? Do modo para fazer isso, né, da melhor forma possível, tá? Bom, introduções mais básicas. Professor, posso fazer uma introdução mais básica? Pode. Contudo, deixe a introdução mais básica, às vezes, para aquelas questões de caso prático. Uma questão de caso prático, o examinador quer a resposta do caso prático. Então, deixa uma introdução mais basiquinha ali para uma introdução, né, de caso prático e tomem muito, mas muito cuidado mesmo para não fugir do tema. Uma coisa é nós falarmos de temas correlatos, outra questão é você fugir do tema. Então, tem que ter uma dose aí, um bom senso muito grande. Como que eu vou treinar isso? Efetivamente, escrevendo, fazendo questões. Tá? Vem estudando aqui as nossas questões, vendo como é que eu fiz a introdução, aí isso vai ser o seu treino. Tá? Nos próximos slides eu dou exemplos de introdução, mas a gente continua na próxima aula de discursivas. Tranquilo, pessoal? Então, qualquer outra dúvida a gente trata na próxima aula. Agradeço a participação e atenção de todos. Muito obrigado. Excelente semana, bons estudos e até a próxima, tá? Ainda hoje eu já subo os slides aí para vocês já terem também. Beleza? Até mais, tchau, tchau.